Já ouviu falar no tal Dick Rowe? Aposto que nunca escutou. Talvez você conheça os Beatles, a banda que ele recusou. Roberto Carlos tinha certeza, a cada não ou não sei, que ouviu de quem hoje em dia tá lá, chamando de rei. O quanto mais distante o sonho está, mais longe ele te faz chegar. E cada vez que eu chego eu corro atrás de um sonho inalcançável pra buscar, de um sonho inalcançável pra buscar. E o cara que despediu Steve Jobs, assim, John Sculley é lembrado, mas hoje já foi esquecido, enquanto Jobs, imortalizado, porque ninguém pode apagar uma ideia. Deixa que o pessimista opine, contra todos que dizem que é impossível, Thomas Edison nos ilumine. O quanto mais distante o sonho está, mais longe ele te faz chegar. E cada vez que eu chego eu corro atrás de um sonho inalcançável pra buscar, de um sonho inalcançável pra buscar. Ninguém pode apagar uma ideia. Deixa que o pessimista opine, contra todos que dizem que é impossível, Thomas Edison nos ilumine. Você já perdeu o sono correndo atrás de um sonho que não era seu? Mas quem que tem que trabalhar para quem, né? A gente trabalha pelo dinheiro? Ou será que o dinheiro tem que trabalhar pra gente? O mundo sempre esteve mudando, sempre esteve metamorfose. Mas agora, bem na hora de tu tá vivo, o bagulho tá louco. Sair da média dói.
mas os resultados são na mesma medida do que você planta, né? A oportunidade passa pela nossa frente o tempo todo. Vai agarrar quem souber que é uma oportunidade. Você não tem que buscar meta. Meta é coisa para fracassado. Você tem que ter método. O grande desafio de vocês não é terminar o que começa, é começar o que você falou que ia começar. A vida é sobre aprender, ganhar e servir. Esse é o processo e o ciclo natural nesta ordem. Desobediência produtiva nada mais é do que você quebrar os seus próprios protocolos e os protocolos do ecossistema e entregar mais do que esperado. O cume é só a metade do caminho. Você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu. Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. Porque se for parar para pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que alegria estar novamente com vocês em mais uma noite do nosso webinário nacional do BNI Brasil, Conexão BNI, e hoje uma noite especial, muito empolgado para hoje, muitas expectativas, e pessoal, hoje temos uma pessoa muitíssimo especial conosco. Já vou apresentar ele para vocês, mas antes vamos aproveitar que ainda dá tempo. Compartilha o link desse webinário com os membros do seu grupo. Vai lá, coloca no seu Instagram, coloca nas suas mídias sociais. Eu tenho certeza que será uma noite memorável, uma noite de muito aprendizado, muito conteúdo, e iremos sair diferente desse webinário da maneira que a gente entrou. Então, aproveita lá, manda aviãozinho, envia o link, que ainda dá tempo, pessoal. E, pessoal, nós estamos atentos ao bate-papo, ao chat também do evento. Então, eu sei que nós temos membros do Brasil inteiro. Vai lá no chat, coloca a cidade da onde você está, tem membros do Brasil inteiro, então vamos poluir, né, esse nosso bate-papo de cidades, e eu tenho certeza que vai ser uma noite memorável, vai ser muito bom. Agradecemos, em nome do BNI Brasil, a presença de todos. Lembrando que essa é uma parceria do BNI Brasil com a Polo Palestrantes. Nós já
A gente já vem há um tempo fazendo alguns eventos junto com a Apollo, inclusive a nossa conferência nacional esse ano, fizemos diretamente do estúdio da Apollo, uma grande amiga, uma grande parceira nossa. Então, realmente, mais um evento com a Apollo. Pessoal, eu não vou me estender muito aqui, porque hoje à noite é do meu amigo Alex, e é uma pessoa que eu tenho o grande privilégio, a grande honra de apresentá-lo, Alex Monteiro. Tenho certeza que muitos já ouviram falar dele, já ouviram ele falar, já seguem ele em suas redes sociais. E falar do Alex, pessoal, que biografia. É muito simples, mas é muito agregador. Tá? O Alex, pessoal, ele é sócio fundador da Nonstop, simplesmente a maior agência de influenciadores da América Latina. Imagina você, né? Ele e a sua empresa, a sua agência estão por trás de grandes nomes que eu acho que a grande maioria, Alex, se não em sua totalidade, conhecem. Whindersson Nunes, Ciro Lipa, Rafael Cunha, grandes nomes. Então, o Alex e sua agência estão por trás desses influenciadores. Ele é um empreendedor por natureza, criou diversos outros negócios justamente dentro desse ecossistema de eventos e influência digital, como o algoritmo de influência e até o ingresso digital. Então, realmente, o Alex, né, tem uma história incrível, pessoal. Vocês vai estar falando um pouco também sobre isso. Um conteúdo fantástico. Vai estar falando hoje sobre o papel do empreendedor influenciador. Olha só que interessante. Então, pessoal, com vocês, tenho a honra de apresentar Alex Monteiro. Alex, é com você. Grande Matheus, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para os membros do BNI, para aquelas pessoas que empreendem, o BNI que tem desenvolvido um trabalho brilhante de suporte, de auxílio ao empreendedor, ao empresário, às pessoas que querem fazer negócios, né? O BNI vem antes de lugar do termo empreendedor, né? Vem ajudando empresários, negócios, né? Então eu falo que empreendedor é muito atual o nome, mas então o BNI realmente é muito importante. E também não posso deixar de agradecer aos meus parceiros, aos meus responsáveis pela agenda de palestras, ao pessoal da Apollo Palestrantes, uma empresa muito séria, qual eu tenho orgulho de fazer parte. Muito obrigado ao Denis e a toda a equipe Yara, enfim, todo o time ali da Apollo, o Léo, que está com a gente aqui também. E vamos lá. Bom, Matheus, obrigado, e eu quero trocar uma ideia com vocês. Não quero somente hoje contar a minha história, mas eu quero deixar para vocês alguns ensinamentos acerca do mundo digital, acerca do mercado de influenciadores e da importância de nós, empreendedores, estarmos no digital. Então, coloca um pouco aí, pode jogar na tela aí, Léo, para a gente a apresentação. Bom, Alex Monteiro. Quem é Alex Monteiro? Acho que o primeiro ponto, muitas pessoas podem ter chegado aqui nessa live, podem ter chegado aqui nesse encontro e não saber quem é o Alex. E não tem problema nenhum, porque eu sempre fui um cara de backstage, eu sempre fui empresário. Como o Matheus disse aqui, eu fundei algumas empresas, algumas companhias dentro do ecossistema digital, dentro do ecossistema de eventos e influência. Mas você não me conhece, mas certamente você conhece algum dos nomes que eu já coloquei as minhas mãos de alguma forma. Então, Whindersson, Ciro Lipa, GQ, enfim, grandes nomes aí do cenário, onde o que eu mais posso trazer para cá como experiência, como troca de experiência com vocês, é os dados que somente eu tenho acesso desses influenciadores. A construção da carreira desses influenciadores, e mais do que isso, as características que tornaram esses artistas, esses talentos, influenciadores digital. Mas eu não quero falar de influência digital. Eu quero falar principalmente do empreendedor que necessita estar nas redes. E eu vou trazer dados para vocês hoje aqui para que vocês entendam como eu tenho que estar e por que eu tenho que estar.
Então, vamos nessa, porque o nosso tempo aqui, o primeiro ponto que é preciso a gente entender é: há uma evolução da comunicação. Quando a gente fala em comunicação, a gente entende que há uma mudança acontecendo. E qual é essa mudança? Primeiro ponto, gente. A gente tinha um modelo de comunicação que era totalmente de massa, onde uma pessoa, um meio falava, né, uma empresa falava, através de um meio de massa que chegava ao seu cliente. Vou simplificar para vocês. Era aquele modelo da Globo, eu, empresa, contrato uma chamada na Globo, essa chamada atinge o meu cliente. Esse é um modelo de mercado em massa. É um modelo de comunicação que vigorou muito tempo e ainda existe, e ainda é útil. Não é um modelo antigo que está ultrapassado e que não se usa mais. Ele tem a sua função. Mas, posterior a isso, só vou passando aqui, nós vamos ter agora, com a chegada da internet, o aumento do acesso à internet, aos meios de comunicação e redes sociais, nós temos um modelo de redes de clientes. O que isso muda na comunicação e por que eu trago esse primeiro ponto para colocar todo mundo na mesma linha de entendimento sobre comunicação, para colocar todo mundo no mesmo passo? Muda basicamente que o que antes eu tinha uma empresa que comunicava a minha mensagem, um meio ou um grupo de mídia que comunicava a minha mensagem, controlava, hoje eu não tenho mais apenas um grupo. E mais do que isso, hoje o meu cliente, o qual antes eu atingia através de um meio de massa, de uma chamada na TV, de um anúncio no jornal impresso, hoje eu falo com ele nas redes sociais e mais do que isso. Antes ele não tinha voz quando eu entregava uma comunicação para ele. Agora ele passa a ter voz, porque nós estamos ligados numa teia, numa rede de clientes. Então, o que antes você anunciava na Globo a característica do teu produto e o teu cliente não respondia, né? Embora eu sempre falo que a minha mãe sempre respondeu o fim do Jornal Nacional, mas o William Bonner nunca escutou a minha mãe, né? Sempre brinco com isso. Agora, quando você anuncia no Facebook, no Instagram, em qualquer uma das redes, o teu cliente agora ele vai falar se o teu produto realmente é verdade, se aquele anúncio funciona, se aquele anúncio passa uma verdade ou não. Ou seja, por que a influência foi potencializada? Porque agora a gente sabe que o que gera influência, o que faz influenciar uma pessoa não é a gente falando da gente, mas é quando alguém fala de nós para outra pessoa. E agora, esse modelo de comunicação potencializou os influenciadores, porque não mais eu procuro o anúncio do hotel onde eu vou me hospedar na minha viagem, mas eu procuro saber qual a opinião dos usuários que já estiveram naquele hotel. Eu vou no Booking e vejo todas as opiniões. E aí, se eu vou utilizar uma lavanderia, eu vou no Google Meu Negócio e quero saber a opinião das pessoas que utilizaram. Ou seja, o teu cliente agora tem uma voz ativa. Mas isso também trouxe um grande dano para a influência, que são chamados haters. Porque agora, não só os teus clientes negativos ou positivos têm voz, mas tem aquelas pessoas que não foram teus clientes, mas se travestem de seus clientes para simplesmente denegrir a tua imagem, que são os haters. Mas essas pessoas têm apenas ódio no coração, como o próprio nome diz, e está ali para fazer uma fama ou aparecer, ainda que atrás de um perfil fake, ou apenas querendo detonar o teu negócio. E você também precisa entender que nesse ambiente nós temos esse hater e como nós utilizamos, como nós conversamos, como nós saímos das situações que os haters colocam. Enfim, entendemos o modelo de comunicação e agora eu vou começar a apresentar para vocês alguns dados que são fundamentais para que vocês entendam sobre as consequências desse modelo na vida dos empreendedores. Primeiro ponto, só passou direto. Primeiro dado que eu quero trazer para vocês, 39,3% dos usuários de internet no Brasil de 16 a 64 anos seguem algum expert nas redes sociais, nas mídias sociais.
que isso significa? Influenciador digital é algo que está em voga. É algo que está acontecendo, que está chamando atenção. Porque 40% das pessoas que estão no meio digital seguem algum influenciador. Alguém que, de fato, tomou para si como profissão ser um utilizador das redes sociais para emanar a tua mensagem. Esse é o influenciador. É o core business dele, é produzir conteúdo no digital para falar de alguma coisa que ele acredita. Pode ser humor, como o Whindersson, pode ser educação, como o Mário Vergara, pode ser, vamos ver aqui, alguma coisa, um blogueiro que fala de moda, enfim, não importa de qual área. Fato é, nós estamos falando de 39% das pessoas que, segundo a Global Web Index de abril de 2021, seguem algum influenciador. Mais do que isso, 72% das pessoas acreditam que os influenciadores trazem clientes de maior qualidade. Sabe o que esse dado nos revela? Que o influenciador, de fato, ele molda a minha decisão. Ele, de fato, tem o poder de me fazer pensar. E eu acredito que ele leva mais clientes. O que essa pesquisa diz? Sabe o que diz? Que dessas 39,3% de pessoas, eles já foram influenciados. 72% já foram influenciados em alguma compra. Olha que dado interessante se a gente cruza esses dados. Olha que interessante. Então, influenciar é algo que está na moda, que funciona, que gera negócios. E olha os dados que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. E a pandemia, agora, quando a gente fala de pandemia, né, ela teve toda uma aceleração daquele mapinha que eu apresentei para vocês, aquele gráfico. O que antes era uma rede de clientes crescendo na toada que vinha crescendo, com a pandemia, ela acelera. E por que ela acelera? As pessoas ficam em casa, estando em casa, usam muito mais o telefone, mais tempo utilizando o telefone, mais tempo vendo influenciadores, mais tempo estando online e moldando as suas opiniões a partir daquilo que estão assistindo. Ou seja, a gente fala que aceleramos 10 anos em 6 meses durante a pandemia. Essa aceleração, ela traz um dado positivo, num primeiro momento, que a gente pensa que acelerou, né, o digital. Então, as pessoas agora estão utilizando mais o digital. Só tem um problema. Nem todo mundo estava preparado para essa aceleração. Nem todo mundo estava pronto para vender o teu produto na internet. Nem todo mundo estava pronto para utilizar o digital como ferramenta correta. E aí, o que aconteceu? Houve uma debandada, uma busca absurda no primeiro momento da pandemia pelos cursos online. Nunca se vendeu tanto curso sobre marketing digital, sobre educação online. Nunca se vendeu tanto curso, mas também nunca tantas pessoas compraram e não fizeram curso na vida. Porque assim como o efeito de academia, achar que faz matrícula na academia já vai emagrecer, acharam que comprar o curso era suficiente. E mais do que isso, começaram a focar mais no digital do que naquilo que gera influência, que é o teu conteúdo, que é a tua verdade, que é o teu produto que você está vendendo. Viramos experts no meio e perdemos um pouco o foco no objeto principal, não no potencializador, né? A gente passou a focar o meio e esquecemos do início e do fim. E esse dano vai começar a aparecer agora. Os frustrados do digital estão aparecendo agora. Porque nós, como empreendedores, nós sabemos que a gente ganha dinheiro não na primeira venda, mas na segunda, com a LTV, né? A gente ganha dinheiro com o cliente adquirindo várias vezes. E muita gente vendeu uma única vez porque aprendeu a vender como ninguém, mas não trabalhou seu produto para aceleração digital. Então, o primeiro ponto que eu falo para vocês aqui é cuidado com essa aceleração. Cuidado com essa loucura. Porque esses dados que eu estou trazendo para vocês, eu vou instigá-los a sair amanhã procurando digital. Mas eu também quero trazê-los à racionalidade aqui, porque eu sou empreendedor, eu não sou aqui um vendedor. Eu estou aqui como empreendedor e como empreendedor eu vou passar para vocês a minha dor que eu já tive no passado para que vocês não cometam os mesmos erros. Então, cuidado para que você não foque mais no meio do que no teu produto, do que no teu negócio, do que na tua verdade. Bora lá, seguindo. Então, seguindo o nosso ponto aqui,
Olha que interessante isso. 23%, as empresas cujos líderes publicam nas redes sociais são percebidas de forma 23% mais positiva. De fato, você precisa estar no digital. Eu não estou aqui falando que estar no digital não deve... Não, você precisa. E mais do que isso, você não precisa estar somente como empresa. Você precisa estar como empreendedor, como líder de uma empresa. Olha que interessante. Eu, líder, eu tenho que falar nas minhas redes. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas não querem mais saber somente aquele discurso programado. As pessoas querem saber se aquela pessoa que está por trás daquela companhia, ela também vivencia aquilo que a companhia dela prega, aquilo que a companhia dela demonstra. Ou seja, nós entramos numa era de valores. A pandemia também acelerou a ressignificação do ser humano. A gente pensou em ser mais do que ter durante a pandemia, porque muitas pessoas morreram não tendo aquilo que é de graça, que é o ar, emblemático aquela morte do cara do Santander, do CEO do Santander, onde o filho dele fala, meu pai morreu precisando daquilo que é gratuito, o ar. Ou seja, nós passamos a olhar mais para a gente, não porque a gente passou a olhar no espelho, porque a gente passou a se comunicar via Zoom, e no Zoom a gente acaba olhando para nós o tempo todo. Nunca se fez tanto tratamento estético no Brasil como agora, porque as pessoas começaram a se ver mais e ver que, opa, peraí, eu tenho que arrumar isso aqui. Nunca se teve tanto melasma, né? Mas preste atenção, cuidado com essa corrida. Você precisa estar no digital, mas não é estar de qualquer maneira, é estar de forma assertiva. E é esse espaço que eu quero compartilhar com vocês hoje. Olha que interessante também, dados trazem para a gente aqui, por isso que o Matheus inicia falando assim, compartilhe nas suas redes, porque a soma de funcionários, em média, tem 10 vezes mais conexões do que uma marca tem de seguidores. Ou seja, nós precisamos trazer o nosso time como garoto propaganda da nossa empresa. O nosso time tem que ter orgulho de vestir a nossa camisa, mas ele vai ter porque você está pagando? Não, porque ele se sente dentro do teu negócio. Por isso que o pertencimento dos colaboradores ganhou um novo estágio agora. Não pode ser mais uma balela de se tratar uma vez por ano dentro de um encontro, de uma confraternização. Não, tem que ser algo constante. O pertencimento, a valorização. 20 vezes mais, a indicação de funcionário nas redes tem 20 vezes mais probabilidade de resultar em uma nova contratação. Ou seja, mais do que a tua marca fazendo conteúdo diariamente, é o teu colaborador participando e falando do prazer que ele tem de estar ali. E isso é em todas as esferas, não é somente as grandes empresas, é com a tua padaria da esquina também. Ouse entregar as suas redes sociais para o padeiro, contar um pouco a história dele. Ouse mostrar que aquele pão que eu compro 6 da manhã, ele traz com ele uma história de um cara que acorda às 3 da manhã, pega um ônibus de 1 hora e chega ali com todo amor e desenvolve o trabalho dele, mas você só vai conseguir fazer isso se isso for verdade, se você tratar realmente esse colaborador como alguém importante no teu negócio. Então, faz sentido para vocês até agora o que eu estou falando? Comenta aí, porque o digital nos fez estar por uma tela, mas comente aí para que eu não me sinta sozinho aqui nesse momento, porque números de visualizações não importam para mim, não é nada. Eu quero pessoas engajadas, que estejam... Não é o mais importante para mim o número, o importante é você estar atento ao que a gente está falando aqui, fechou? Mais do que isso, olha outro dado. Em algumas categorias, até 3/4 dos clientes confiaram no executivo da empresa que usa o social mais do que um outro que não usa. Olha que interessante. Você precisa estar no digital. E aí eu vou trazer conceitos diferentes. Pela primeira vez estou falando disso, tá? Pela primeira vez estou falando de um conceito que eu vou trazer aqui hoje. Você precisa entender que você tem que estar ali com um objetivo. Não é você estar ali simplesmente para aparecer, porque ninguém quer aparecer. Não é você estar ali para fazer dancinha porque todo mundo está fazendo dancinha. Não, é você estar ali de fato porque você mostra que você tem os valores alinhados com a sua marca. É isso. Então, pense comigo, diante disso que a gente falou, o que eu quero mostrar para vocês é que influência já mostrou para a gente com dados, o que eu gosto de falar com dados, não é achismo, eu trouxe pesquisa para vocês, é importante. Sabe por que influência é importante, gente? Porque a influência, ela gera... Deixa eu só clicar aqui, isso, volta. Ela gera consideração. Quando eu sou influente, eu faço você parar para me ouvir e pensar no que eu estou falando.
Ao fazer você parar e pensar, eu tenho duas possibilidades. Já chamei sua atenção, a influência serve para chamar sua atenção. E aí você considera a minha opinião. E aí você pode converter ou não em adquirir o meu produto ou levar alguém a adquirir o produto de outra pessoa. Exemplo, os meus influenciadores que eu trabalho, se ele realmente tem influência, quando ele fala, gente, eu tomei aqui agora, eu estou comendo aqui a pipoquinha docinha, que é maravilhosa, isso aqui é o isoporzinho de açúcar, né, gente? Devia estar falando isso, que minha mulher vai falar assim, meu Deus, Alex, está comendo isso é açúcar, a saúde vai ser ruim, mas eu amo isso aqui, gente, isso é coisa da infância. E eu viro para vocês e falo aqui, se vocês entendem que eu tenho um bom gosto de alimentação, pode ser que vocês falem assim, opa, vou experimentar essa docinha aí, vou experimentar de fato se ela é gostosa ou não é gostosa. Ou seja, eu tenho influência, né? Então, vocês consideraram, em algum momento eu posso te fazer converter. Ou naquele exato momento, quando eu falo assim, ei, vai no supermercado, você vai lá, ou talvez você está passando pelo supermercado e você lembra que o Alex falou da docinha quando você olha a docinha na prateleira. Ou seja, a influência eu posso gerar resultado, posso gerar conversão em algum momento. Pois bem, gerei a conversão, eu gerei a prova social. E aqui é onde está tendo problema no momento. Só tem prova social quem não se preocupou mais com o meio do que com o produto. Você tem só quem se preocupou mais com o produto do que com o meio, na verdade. Sabe por quê, gente? A influência, o marketing, ele te faz vender. Mas o que te faz continuar vendendo é a qualidade e a cumprir aquilo que o teu produto promete. Aquilo que realmente acontece. E isso mudou significativamente na era da rede de clientes. Porque antigamente, ninguém falava que Vamos ser sinceros aqui uma coisa aqui, né? Vamos pensar aqui. Vamos pensar que o batom, né? Ele é açúcar, né? Com todo respeito a garoto, eu sempre compre batom. Quem lembra dessa? Compre batom. Eu sou velho, tá, gente? Compre batom, né? Compre batom. Ninguém chegava ali e falava assim, ei, comer batom demais pode te levar a ter índice de diabetes altíssimo. Pode levar a causar isso, isso, isso. Ninguém nunca falou isso. Agora fala. Agora a pessoa vai lá e fala no comentário. Agora, quando você fala assim, compre no McDonald's agora, nesse momento, se você fica pronto em 2 minutos, ninguém depois reclamava. Você reclamava somente na loja. Estou dando um exemplo de 2 minutos. Agora não. Agora, se você faz isso no Facebook e eu vou lá no McDonald's e não me entrega em 2 minutos, é hipotético, tá, gente? Não isso aconteceu, não. Eu vou colocar comentar, mentira, demorou 10 minutos o meu lanche. Ou seja, não dá mais para eu contar uma história que não seja verdadeira. Porque a prova social vai ou potencializar o meu negócio ou vai destruir o meu negócio. E aí eu falo para vocês, começa na influência, começa no marketing, que também é uma forma de influenciar. Uma peça gráfica é uma forma de influenciar, desde que você utilize o meio correto da forma correta. Então, primeiro ponto é a prova social gera o quê? Conteúdo. Preste atenção agora. O conteúdo, perceba que eu não consigo, num ciclo virtuoso da influência, determinar onde começa, onde termina. Porque é um ciclo. Eu gero conteúdo. O que é gerar conteúdo, gente? Comunicar da forma assertiva no digital. O que me faz gerar influência não é propaganda. O que me faz gerar influência é gerar valor, é ser conteudista. Eu entrego nas minhas redes um conteúdo de valor para vocês sobre influência e possivelmente, não vendo consultoria, não vendo mais mentoria, já vendi muito, não tenho mais tempo, infelizmente, mas possivelmente, ao consumir todo aquele conteúdo e ver que eu sei do que eu estou falando, você poderia me considerar para ser o mentor ou o consultor da tua empresa. Mas para isso eu estou te entregando muito conteúdo gratuito ali nas redes. Eu estou te entregando muito conteúdo que gera valor para você considerar. Então, o conteúdo me faz ser influente. A influência me faz considerar. Isso me faz vender. Vendi a primeira pessoa, essa pessoa teve resultados enormes a partir da minha consultoria ou a partir da minha mentoria. Essa pessoa passa a vender por mim praticamente. Porque ela vai agora na rede onde eu estou e opina sobre aquilo que está acontecendo. E por isso que eu quero falar para vocês, se essa palestra está gerando valor para vocês, não deixe de postar no Instagram e marcar @AlexMMonteiro e deixar a tua opinião verdadeira sobre essa palestra.
Pode comentar, inclusive, que eu falo estilo pastor, porque eu tenho um pouco de pastor, eu sou cristão, então eu sou empolgado, eu só falo do que eu amo, e eu amo quando se fala de marketing de influência, e vocês vão entender o porquê no próximo passo. Bora comigo. Diante disso tudo que eu falei, o que é influência? Bom, se você chegou aqui acreditando que influência está ligada a ser artista, você está equivocado. Por que eu digo isso? Porque nós temos a ideia de que influenciador é o Whindersson, de que influenciador é a Patrícia Ramos, é a GK, são artistas. Não. Influência está ligada à capacidade que você tem de fazer o outro pensar. Influência sempre existiu. Jesus foi um influenciador. Os filósofos gregos foram grandes influenciadores e influenciam até hoje com seus pensamentos. Todos nós falamos a toda hora, o homem é um animal político. Pense que Aristóteles falou isso antes de Cristo, na Grécia Antiga, e ele continua nos influenciando. Ele não tinha digital, ele continua nos influenciando. Um dos livros mais vendidos é Como Conquistar Pessoas e Influenciar Pessoas, né? Enfim, do Dale Carnegie. Não é isso? Esqueci o nome. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um dos livros mais vendidos. Influência sempre existiu, empreendedores aqui. Pense comigo. Influência sempre existiu, não é algo. Influência está ligado à confiança. Quer um exemplo de influência na tua casa? Quando você sai para comprar uma roupa e você chama alguém para ir contigo. Eu, por exemplo, eu só saio para comprar roupa com minha mulher, gente. Porque eu confio na opinião dela. Ela me influencia no que eu vou vestir. Se eu experimento uma blusa e falo assim, gostou? Ela fala, não. Acabou. Eu não vou levar essa blusa. Ela precisou ter rede social? Não. Ela influenciou. Você é o maior influenciador do teu time. Você é o maior influenciador da tua empresa. Por isso que fala tanto em liderança. E por isso que eu quero dizer para vocês algo extremamente sério que aconteceu comigo. Nessa vida que eu tive aqui, e aí eu gosto de ensinar com os meus erros, é a primeira vez que eu vou abrir isso que eu falei para vocês aqui, nessa minha vida de empreendedor, quando veio a pandemia, vendo várias pessoas falarem balela nas redes sobre influência, eu falei, eu vou sair do backstage. Enquanto todo mundo saía do offline para o online, eu saía do backstage para o stage. Eu decidi ir para a frente do palco e virar o professor. Porque eu sempre fui professor na minha vida. Minha primeira graduação foi geografia, depois eu fiz direito. E depois fui fazer marketing. Então pense, eu sempre fui professor, que sempre amei. Eu falei, não, agora é hora. Eu vou dar aquilo que eu tenho para essas pessoas, que é a vivência que ninguém tem e eu tenho, como professor, para falar sobre influência. E fui lançar cursos, mentorias também lancei. E aí, eu lembro que eu tinha um discurso preparado na minha vida, que sempre foi o seguinte. Lembra que eu falei dos haters lá atrás? Os meus influenciadores sempre mandavam mensagem para mim, Alex, eu não estou aguentando. Olha o comentário que eu acabei de ler desse ódio. E eu sempre tive uma resposta na ponta da língua para eles. Você está olhando um comentário negativo ao invés de olhar 150 mil comentários positivos? Você está valorizando mais um negativo do que 100, 200 positivos? Eu sempre tive esse discurso na ponta da língua. Mas aí, quando começam a anunciar o produto que eu estava fazendo, que era o de influência, eu começo a receber comentários. E olha como que era o anúncio. Então, preste atenção. Eu estou abrindo para vocês conversa que eu tive com o meu time em abril de 2021. Estou abrindo conversa de WhatsApp. Se você quiser jogar, Léo, somente essa tela na coisa, pode jogar para todo mundo ler mesmo. Estou abrindo a conversa em WhatsApp aqui para vocês. O anúncio era, quando eu apliquei o segredo dos grandes influenciadores na carreira de vários profissionais, eles começaram a crescer. Essa era a promessa. E muitas pessoas vieram falar assim, querendo aparecer nas costas do Whindersson, querendo aparecer nas costas dos influenciadores. Eles fizeram tudo sozinho. E aí aquilo começou a machucar o meu coração. Aquilo começou a me deixar mal. E aí nesse dia eu falei, mano, tira os vídeos do ar. O Igor é o cara de anúncio. Ele falou, ei, amigo, já vou tirar. Eu tinha ligado para ele, você vê, o tanto estava agoniado, 7h52 da manhã, cobrando ele, tinha acabado de ligar. Eu acho que você se abateu demais pelo lado negativo.
Eu falei, amigo, tire agora, por favor. Aí ele, você não está com papo de vendedor. Eu falei, ou me dá a senha que eu tiro. Tamanha na minha angústia com aquilo que estava acontecendo, que eu falei, eu não quero isso. Tire, pelo amor de Deus, tire. Foi um dos dias mais dolorosos da minha vida. Para quem não sabe, eu comecei a minha vida como panfleteiro. E eu lembro que eu entregava alguns panfletos para as pessoas e muita gente falava assim para mim, nossa, tem que ter muita coragem para fazer isso, porque eu não era um panfleteiro comum. Eu era um panfleteiro que entregava vestido de palhaço, que entregava vestido de super desconto. Eu pesava 148 quilos, uma coisa enorme, um cifrão, porque era a maneira que eu tinha de cobrar um pouco mais. E quantas vezes eu ouvi aquilo, mas eu sabia que eu estava vivendo aquele processo porque eu tinha um propósito. Eu sabia que eu tinha que viver aquilo porque era o que estava me permitia eu ganhar dinheiro e manter o meu sonho ativo. Porque muita gente fala que empreender é fazer o que ama. Não, às vezes você vai ter que fazer o que não ama para daqui a pouco viver pelo que você ama. Então, não negligencie o processo do empreendedorismo. O propósito é lindo, mas o processo tem que ser lindo. E aí, nesse momento, eu pensei a seguinte questão. Talvez você hoje, agora você vire para mim e fale assim, por que você não falou que... Quantos comentários negativos e positivos tinha? Devia ter uns 300 comentários positivos e tinha uns 3 negativos. E aí você diz assim, ei, você não está focando no negativo mais do que no positivo? Eu percebi que antes o que eu falava para os meus influenciadores era algo racional, mas não era algo que eu tinha vivenciado. E era, assim, a maior balela que eu estava falando. Sabe por quê? Porque o comentário negativo machuca. Ele realmente dói. E olha para você ver como o meu colaborador fala, calma, eu vou tirar. Só estou conversando com você. Chega um momento que a gente não dá ouvido a nada. E aí, nesse dia, foi o dia que foi uma virada de chave muito grande na minha vida, 19 de abril de 2021. Ou seja, eu já tinha uma empresa que era a maior empresa da América Latina. Eu já tinha uma empresa que eu tinha criado e já vendido essa empresa, ou seja, já tinha ganhado dinheiro com venda de negócios. Eu já tinha uma empresa de educação crescendo absurdamente, que eu assumi em janeiro de 2021. Ou seja, talvez para você eu era um empreendedor de sucesso, mas eu decidi ensinar, eu decidi ir para o campo onde estavam meus influenciadores, que é para frente. E aí eu comecei a viver, eu comecei a sentir que aquilo que eu falava não era real. E por que eu estou trazendo isso para vocês aqui do BNI? Porque o que eu posso trazer de maior conhecimento para vocês não é o que está nos livros que eu li e aprendi e me torno um explicador deles, mas é a dor que eu vivi e como eu saí dessa dor. Então, ele fala assim, olha como eu falo, não vou destruir minha imagem um dia, não sou vendedor de curso, sou empresário. Olha como meu coração estava machucado nesse momento, e empreendedor, eu quero falar que o homem tem coração machucado, empreendedor sofre. Não é fácil. Por isso que empreender é somente para quem é forte, para quem tem resiliência. Resiliência é mais do que perseverança. Resiliência é a capacidade de se reinventar em meio ao caos. E o caos pode ser a dor que você está sentindo, empreendedor. Então, o que eu quero te fazer aqui é motivar a amanhã acordar, ir para o digital, mas sabendo que vão surgir questões que vão te machucar como me machucaram. Mas você vai vencer todas, porque você vai entender pontos e pilares fundamentais para isso acontecer aqui hoje. E aí, sabe o que eu fiz nesse dia, empreendedor? Eu parei a minha vida nesse horário, 7h56, e comecei a olhar meu WhatsApp, comecei a olhar histórias da minha vida, comecei a olhar para os meus influenciadores e falar assim, o que esses caras fazem para permanecer? Naquele meu limbo emocional, naquele desafio que eu estava enfrentando de algo que cheguei a me culpar, falar, por que eu quis me colocar nesse lugar? Por que eu não continuei no backstage? Mas se eu continuasse no backstage, eu não estaria aqui passando um conhecimento para vocês que pode mudar a vida de vocês a partir de hoje. Mais do que, não é porque eu sou bom, não, é porque eu tenho coragem de abrir aquilo que eu estou vivendo sem máscara, abrindo inclusive a conversa do WhatsApp. É porque eu estou abrindo, pode ver que isso aí foi 17h02 na hora que eu estava preparando hoje essa palestra, que eu decidi abrir isso, que eu falei, cara, é isso que eu tenho para agregar. É essa verdade, essa dor que eu vivi. E muitas pessoas querem contar somente a história bonita. Não, ainda que você esteja no auge, você vai passar por momentos complicados. E aí eu digo para vocês, por isso que você não pode pegar atalhos, você tem que querer viver o caminho.
Porque o atalho não te traz ensinamento, o atalho te faz romper fase. É como você construísse uma pirâmide, e a pirâmide você quer chegar no topo. No momento em que você decide não construir cada degrau, então imagina que a pirâmide começa em 5 tijolos, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Se você pula do 4 para o 1, você vai tomar um tombo muito grande, porque você não criou base. O tombo vai ser grande, melhor que você ir criando um tijolinho. 5, 4, 3, 2, 1. Porque na hora que você cair lá do 1, você cai no 2. Porque você passou pelo estágio 2 antes de chegar no 1. Então você tem uma base. E por isso que eu quero mostrar para vocês. E aí, o que eu fiz nesse dia? Eu olhei para todos os meus influenciadores. E talvez você esteja aí olhando. Joga na tela maior aí, pode jogar, Léo. Talvez você esteja olhando. Talvez você vai ter a mesma sensação que eu tive nesse dia. E talvez não... Desculpa se eu chorar e se eu me emocionar de fato, porque é a primeira vez que eu estou contando essa história. E aí eu olhei para cada um desses influenciadores no meu livro emocional. Talvez aqui estamos falando dos maiores influenciadores do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Estou falando do Gustavo Mendes lá atrás, que eu comecei com a carreira dele. O Felipe Neto passou pela minha mão. O Whindersson Nunes, o segundo maior do mundo, está comigo desde 2014. E aí eu fui olhando para eles, para o Rezende, para o Tirulipa, o Tiririca, que eu empresariei depois. O cara já era famoso, já era deputado e quis fazer uma turnê, entregou a carreira dele para eu, um menino, lá de Minas Gerais, panfleteiro. Quando eu panfletava, o Tiririca já era famoso. O Carioca do Pânico, que também já era famoso, entregou a carreira para eu cuidar durante determinado tempo. Muitos não estão mais comigo aqui e sou amigo de todos. Porque existem fases, e tudo bem se vai para outro lugar, não é um problema. Agenciamento eu entendi, não é para a vida inteira. E aí eu comecei, o Lucas Neto, que passou também pelo meu negócio, foi inclusive meu assistente na empresa. O cara era meu assistente. O Carlinhos Maia, GK, tantos outros que você vai olhando aí, ó. Dani Russo, talvez você ache que era o Michael Jackson, não, é o cover dele, é o Rodrigo Teaser. Não cuidei do Michael Jackson, não tive esse prazer. Mas o Thiago Nigro, que ensina para tanta gente, foi a gente quem fez a parte de imagem para levar ele para a grande mídia, foi a gente que fez a estratégia para levar ele para o Danilo, para levar para outros veículos, para deixar de ser um cara somente do mercado financeiro, para ser alguém maior. E somente agora, numa viagem com ele esse dia, ele falou, eu estou me sentindo famoso agora, porque ele ficou em casa durante a pandemia. E aí, sendo bem claro, olhando para todo esse time, essas milhares de esses milhares de pessoas que seguem, eu falei assim, o que todos eles têm em comum? O que, quando eu olho para essas pessoas, inclusive talentos da atualidade que vocês estão vendo aí, que já estão com a gente, e outra coisa, já não cabe mais aqui, porque hoje, além daqui, eu tenho o Diego Ribas, que acabou de assinar com a gente, o William no Corinthians, tem a Maíra Cardi, o Thiago Bianco, Carol Costa, enfim, vários outros nomes que não consigo estar aqui mais, porque não cabia nessa tela. Eu comecei a ver qual é a característica de cada um deles. E aí é onde eu vou entrar com vocês, em 4 pilares. O primeiro pilar que eu percebi que para fazer influência, para você se tornar alguém influente, e aí não falo ser um digital influencer, está ligado a propósito. O que fazia aqueles influenciadores não desistirem, não era o meu argumento de falar, olhe para o tanto de comentário positivo e deixe o negativo. Isso era apenas um discurso que eu estava repetindo, que todo mundo falava, é um discurso racional. Mas quando você tem uma dor, algo no coração, não adianta um racional. Eu tenho que tratar de algo que arde dentro de você. E propósito é o que arde dentro de você. Steve Jobs, um dos maiores empreendedores, fala, o propósito é aquilo que o propósito é aquilo que arde no teu coração. É aquilo que te faz acordar e dormir pensando nele. Isso é propósito. Muita gente vai te falar que propósito é aquilo que vai além de você. Ei, isso é consequência. Primeiro você tem que descobrir o que arde no teu coração. Primeiro você tem que descobrir aquilo que te faz mover. E aí eu te falo, foi quando eu olhei para dentro do meu propósito que eu vi que todos os influenciadores, quando tiveram dores, principalmente aqueles que eu sou muito próximo,
O Whindersson é um cara que sofreu diversas dores na internet. Chegou ao ponto de ouvir pessoas o chamando de corno, cara. Tamanho é o ódio do digital. E eu falei, como ele consegue influenciar? Como ele consegue ter saídas? Ele sabia que no coração dele existia a pureza de levar alegria para aquelas pessoas. Não eram os comentários positivos que faz ele continuar, mas é aquilo que permanece aceso, a chama que permanece acesa. Por isso eu digo para você, se você está num negócio, você não vai influenciar se esse negócio não for a tua verdade. Se esse negócio não for aquilo que arde no teu coração. Não importa se é uma barraquinha de cachorro-quente, não importa se é uma grande empresa. Se você não faz aquilo que arde no teu coração, é muito provável que em algum momento você vai se frustrar. Não porque teu negócio quebrou, mas é porque você não se realizou nele. E você, muitas vezes, Shawnee Eichel, um dos maiores pensadores da psicologia positiva de Harvard, diz que a felicidade não está no resultado, a felicidade está no processo. E é isso que eu falo para você, empreendedor. Propósito é saber que você está vivendo um processo que vai te levar ao propósito. Por isso eu era feliz panfletando. Foi ali que eu busquei no meu coração o que de fato toca no meu coração, o que me fez continuar panfletando quando as pessoas falavam, nossa, tem que ter muita coragem para fazer isso. E aí eu decidi continuar no digital e estar aqui, inclusive, falando para vocês algo que eu queria desistir ali naquele momento. Foi, inclusive, esse curso que mudou a vida de muitos empreendedores que decidiram entender o que era influência de fato e conseguiram potencializar os seus negócios com 1 ou 2 semanas. Aí sim, você entende que a consequência do teu propósito são outras vidas. Realmente vai além de você. Mas você não começa a definir teu propósito pelo que vai fazer bem para o outro. Você começa a definir teu propósito pelo que vai fazer bem para você. E aí é algo intangível. Só você sabe. Por isso que eu falo, pare. Isso é até um princípio cristão que eu falo. Pare de deixar as pessoas definirem seus propósitos. O seu propósito é uma revelação pessoal sua. É aquilo que você tem no teu coração. Por isso que o Steve Jobs, para mim, é o cara que mais consegue definir o conceito de propósito. É o que arde no teu coração. É o propósito que está no teu coração que vai impedir você de desistir quando enfrentar os desafios. É o propósito que vai fazer você, de fato, influenciar pessoas, porque você vai emanar uma energia tão grande, e eu tenho certeza que você está sentindo isso daí, porque aqui está um cara apaixonado sobre influência, sobre empreender, que não tem medo de abrir o teu coração. Por que isso? Porque é isso, é a minha verdade, é isso que me faz querer ser verdadeiro. E talvez naquele momento os anúncios não deveriam ser aqueles mesmo, porque foi um time que fez, não fui eu quem fez, tem que sair do meu coração o anúncio que tem a ver com o meu propósito. A influência que você vai exercer, empreendedor, não vai sair do teu time de marketing. A campanha da tua empresa vai sair de um time de marketing, mas você nas suas redes vai sair da tua verdade, porque você não vai conseguir manter uma máscara, você não vai conseguir criar um personagem que fica nas redes. Então, quando nós estamos felizes, a nossa atitude e estado de espírito são positivos, como diz Shawnee Eichel. Somos mais inteligentes, mais motivados e, em consequência, temos mais sucesso. A felicidade é o centro, o sucesso é quem gira em torno dela. Não é ter sucesso para ser feliz. Propósito é ser feliz enquanto eu busco o meu sucesso. E é caminhar, não esperando que ele chegue ou lutando para que ele chegue, não, é caminhar até que ele chegue. Porque se não chegou ao final é porque ainda não cumpriu o teu propósito e não é hora de você parar, literalmente isso. Então é isso que eu quero trazer nesse primeiro momento. Então, o que eu percebi nos meus influenciadores, o primeiro ponto era que eles tinham propósito bem definido. Propósito bem definido. E aqueles que não tinham propósito bem definido, foram eles que caíram no meio do caminho. Se você for ver minha listinha ali, tem pessoas que não têm mais sucesso. Foi vendo que essa pessoa estava ali pelo objetivo da fama. E a fama era consequência, não é o principal. É a mesma coisa você que saiu querendo aprender e talvez chegou aqui querendo aprender sobre como postar, o que postar. Ai, o que faz eu ter seguidores? O que faz eu ter engajamento? Eu ensinei isso há muito tempo e eu vi que isso não funciona. Até funciona depois que você entende o teu propósito, mas eu percebi que a maioria das pessoas chegavam no curso por isso, mas não era isso que elas precisavam. Elas precisavam antes entender o que elas tinham para influenciar de fato. E a pergunta que eu te faço, o que você tem para influenciar?
que é o teu propósito de fato hoje aqui? Você está cumprindo o teu propósito? Antes de querer influenciar alguém, sabe que você está cumprindo o teu propósito. É o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, o segundo pilar que eu quero que você anote, eu fui perceber que todos os meus influenciadores, os grandes influenciadores, eles tinham algo que era autêntico. Eles tinham uma coisa chamada autenticidade. E aí, o que eu preciso que vocês entendam, está fazendo sentido? Enquanto eu bebo água aqui, responde para mim, está fazendo sentido. Essa fala sua está sendo para mim, estou aplicando, vai ter conhecimento. Comenta aí, vai comentando enquanto eu bebo água aqui rapidinho. Enquanto eu percebi que esses influenciadores, eles não faziam as coisas porque alguém mandava fazer. E talvez aqui eu vou desconstruir o Alex para vocês, que vocês acham que eu sou. Em que sentido? Segunda coisa que eu vou mesmo dar aqui para vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês que muitas pessoas chegam para mim, achando que eu vou fazer deles influenciadores. Não. Eu faço deles grandes influenciadores. Eu faço deles famosos, celebridades. Mas a influência é algo que tem que sair dele, da autenticidade. Se ele me procura e quando chega a gente para mim, eu falo assim, deixa eu ver a tua rede. E aí quando eu olho, a pessoa não produz conteúdo. Eu falei, se você ainda não se provou hoje, porque antigamente a gente pegava um talento, colocava na TV Globo e explodia o talento. Hoje não mais. Hoje o talento começa a se conectar com o público dele no digital. Ele abre a rede dele e começa a se conectar. E aí eu não quero saber de número de seguidores para ele. Eu quero saber o quanto de porcentagem ele consegue conectar, o quanto ele consegue convencer, porque influência não é número de seguidores, não é quantidade, não é alcance. É mais do que isso, é o poder de fazer o outro pensar. É de dar forma à decisão do outro. E aí eu começo a olhar para ele e falo assim, por que você é isso? Ele, não, porque eu sou o novo Whindersson. Por que alguém vai querer o novo Whindersson se o Whindersson não morreu ainda? E mais do que isso, quando alguém morre, você vai ser um cover. Não existe o novo Whindersson. Existe o Whindersson, as pessoas só querem... Tanto é que não existe um novo negócio que nasce totalmente imitando o outro. Você pode ir até para o mesmo mercado, mas você vai ter que ter a autenticidade no seu negócio. Você vai ter aquilo que é só seu. Por isso que você tem em Palmas, aqui eu moro em Palmas, gente, Tocantins, eu sou a cidade mais linda do mundo, Palmas, eu sou um apaixonado, me tornei tocantinense de coração, porque eu sou apaixonado por esse estado, porque o que eu mais... Eu moro 2 anos e meio aqui, eu vim para cá por conta da minha esposa, infelizmente hoje a gente teve mais um caso de corrupção no estado, aqui em 33 anos, nunca um governador, são só 2 governadores que terminaram seus mandatos, para vocês terem ideia, hoje foi afastado do cargo, olha o nível que a gente está vivendo, porque tem pessoas que estão lá pelo meio, e não porque a vocação dela serviu ao povo. Tudo na vida está ligado ao propósito. O propósito não é servir. E um governador tem que servir. Não é servir a si, é servir ao povo, né? É isso. Mas, enfim, não vou debater política aqui. Quem sou eu para debater? Mas a verdade é que o que você precisa, de fato, eu estou aqui em Palmas, é ser autêntico, é ser verdadeiro. É não fingir aquilo que você não é. O teu negócio... E aí, vou dar um exemplo para vocês aqui de Palmas. O iFood é um case absurdo no Brasil. Mas aqui em Palmas... Ninguém pede pelo iFood. Todo mundo aqui usa o tô no lucro. Porque o tô no lucro entende como ninguém as características locais. As características das pessoas aqui, ele tem um diferencial do iFood. O iFood tem a melhor plataforma, o iFood tem a transparência ali. Mas o tô no lucro tem a proximidade. Então, o que teu negócio tem de autêntico? Qual a autenticidade? E aí eu tenho um outro assunto para falar para vocês que vai ser alvo de um livro que eu vou lançar, que é a diferença entre influente e influenciador. Eu percebi nessa minha jornada que tem artistas que são muito mais influentes do que influenciadores. E aí você fala, Alex, mas peraí, agora você me confundiu tudo. Alex, pelo amor de Deus, para. Quem é influente? Quem é influenciador? Não tem que ser influente? Sim, tem que ser. Mas nem todo influente é influenciador. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Influenciador é o adjetivo. É a profissão que se tornou. E aí eu digo, tá cheio de empresário que pega aquele dado que eu acabei de mostrar no início da minha fala e quer se tornar influenciador e não influente.
As pessoas são influenciadas por um líder, mas não porque esse líder se transformou em influenciador. Preste atenção, você tem que ser influente, e influente está ligado a valores, a verdade, não é número de seguidores, não é você fazer das redes sociais a tua profissão, você continua sendo empresário. O Alex aqui continua sendo empreendedor, empresário. Por isso que eu disse para o meu colaborador, eu não sou vendedor de curso, eu sou empresário. Só que naquele momento eu quis comunicar como vendedor de curso, eu quis me comunicar como influenciador e eu me frustrei. Então, quando você foca mais no meio, você quer ser influenciador, e não é problema. Se você quer ser influenciador, ok. Mas entenda que isso você vai ter que realmente desenvolver para esse ser o seu core business. Ser influenciador como o Whindersson é, como o Tirulipa é. E aí você vai ter que entender através do que você vai gerar influência. Mas como eu estou falando para empreendedor aqui, esse é meu foco, eu estou falando que você tem que ser influente. Vou dar um exemplo claro que você vai entender que passa pela política. Michel Temer não é influenciador. Você não vê o Michel Temer nas redes. Mas é um dos caras mais influentes do Brasil. É o cara que, inclusive, foi tão influente com o presidente da República que fez ele voltar atrás e trouxe um benefício para toda a nação. Ele não precisou ter 60 milhões de seguidores para fazer um bem para tanta gente. Ele precisou ter influência sobre uma pessoa que era o presidente da República naquele ato. Vocês lembram da carta que ele solta? E nós, empreendedores, foi muito bom ele ter soltado aquela carta, né? A gente sabe disso, porque o mercado acalmou. Entende a diferença de influente e influenciador? Talvez você, empreendedor, não tem que ser influenciador. Você tem que ser influente. Esse é o foco. É ser influente e não influenciador. É estar no digital para gerar influência, mas não ser o influenciador, que é o adjetivo. E aí nós vamos para o terceiro pilar. Autoridade. Quando você tem conteúdo, quando você tem propósito definido, conecta com a tua audiência, quando você entende que você tem que ser influente, e isso faz você ser autêntico, ser verdadeiro, você passa a ter autoridade. Sabe por quê? Porque a autoridade é gerar valor. Existem 3 tipos de autoridade. Existe a autoridade legal, que é aquela autoridade emanada pela lei, determinada pela lei. Então, o presidente é uma autoridade na nação, o policial é uma autoridade, essa autoridade legal. Existe a autoridade tradicional, que é aquela que é herdada pela cultura. Então, meu pai é uma autoridade sobre a minha vida. Meu pai e minha mãe são autoridades sobre a minha vida, porque é a autoridade herdada, é a autoridade tradicional. Né? Então, essa é a tradicional, não é legal, não é imposta pela lei. E existe a autoridade carismática. A autoridade carismática é aquela que você adquire. E você adquire como? Através do valor que você gera para o outro. É o poder intelectual, é a oratória, é a conexão, é o entendimento, é saber sobre o que você está falando. E aí eu digo para vocês uma coisa: os nãos são fundamentais para que você construa uma autoridade. O grande problema das pessoas é querer saber de tudo no digital. E os nãos vão fazer o teu negócio fluir. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vira para um cliente e o cliente fala assim: eu preciso que você me entregue esse serviço amanhã de manhã. E você, afobado para ter aquele negócio, né, que vai te render ali talvez 10 mil reais, você fala, vou entregar. Mas você sabe na tua capacidade que é difícil você entregar. E aí você assume um compromisso e você não entrega. Esse cliente começa a falar mal de você para todo mundo no digital, inclusive. Porque você não cumpriu aquilo que você prometeu. E aí você começa a se queimar. Ou seja, o não passa a ser mais importante que o sim. Na fase da rede de clientes, gerar influência começa pelo não. Eu não sei. Se você me fizer uma pergunta, eu vou abrir para a pergunta. Se você me fizer uma pergunta que eu não sei, eu vou falar não sei. Vai valer mais a pena do que eu tentar ludibriar você numa era da internet onde todo mundo acessa. Se eu pego qualquer influenciador que conta uma história que ele não é meu influenciador, você vai lá e pesquisa e vê. E aí eu passo vergonha. Então, a autoridade vem de gerar valor, de veracidade, de mostrar. Quer uma autoridade herdada? Steve Jobs. Eu falo muito dele, sou muito fã. Martin Luther King é uma autoridade carismática. Luísa Trajano, dentro da nossa área de empreendedorismo, né? O Abílio Diniz, o Matheus aqui, liderando esse projeto do BNI, ele vai ganhando uma autoridade para mim, porque ele coloca o propósito dele de auxiliar, tocar uma causa nobre. Apolo, que pensa no empreendedor mais do que simplesmente vender palestras quando faz um evento desse,
Eu aqui dando essa palestra para vocês, eu estou aumentando a minha autoridade se você entende que eu agreguei valor. É isso. E aí, gente, a autoridade está ligada a nicho. Quando a gente fala de influência, todo mundo no digital quer vender sobre tudo, quer falar sobre tudo. Nenhum negócio começa sobre tudo, gente. Começa no específico. O McDonald's começou vendendo milkshake. Entretanto, hoje o Big Mac é muito mais famoso. Mas eu começo aprimorando aquilo que eu tenho de bom. Eu começo num ambiente controlado. E você vai começar a exercer influência num ambiente controlado. Por isso você não tem que sair daqui abrindo conta no Instagram, no TikTok, se você não é bom de vídeo. Se você não entende de fato o formato, entende o nicho. Entende onde está o teu público de fato, qual o nicho. Então, negócios têm que ser cada vez mais são nichados. E influência também é nichada. E a influência nichada vale mais do que a grande influência. Porque eu falo com a pessoa, eu acelero a conversa com um público específico. Por isso a gente entrou na era das comunidades. Faz sentido para você? Já estou chegando, então, no final, para vocês terem uma ideia. E aí, quero trazer para vocês, olha só. Quando você nicha, e você consegue mensurar, você não se frustra. Porque, por exemplo, para que você quer influenciar 10 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, vou dar um exemplo, 100 mil pessoas, sendo médico, eu falo isso com a minha esposa, que é médica aqui no Tocantins, como você quer influenciar 100 mil pessoas, você quer ter 100 mil seguidores, né? Sendo que o seu objetivo é atrair pacientes. Se você vai conseguir, durante a tua vida, a tua jornada, atender no máximo 10 mil pessoas. Entende isso? Ou seja, você começa a alinhar. Então, encontre um nicho que você é muito bom, explore isso repetidamente até que possa expandir devagar. A fala convence, mas são os exemplos que arrastam. Então, a autoridade é falar daquilo que você domina, e você só arrasta quando você, de fato, fala do que você domina. Um exemplo claro disso para a gente é o Thiago Nigro. O Thiago Nigro, a gente não olha para ele com problema com a questão dele ser de bermuda. Ele é autêntico, essa é a verdade dele, ele não tem problema em falar do mercado financeiro que antes era todo de terno, ou aqueles Faria Limer, né? Aqueles coisa do meio assim, sem a manga agora, né? Que tá chique, eu adoro usar aquilo, gente. Mas mais do que isso, ele influencia do jeito dele verdadeiro, com o propósito de gerar educação. O propósito dele é educar as pessoas para investirem. E para isso ele pode estar de chinelo, bermuda, porque ele não é o cara do mercado de ficar ali na bolsa, de precisar estar com aquela coisa. Não, ele está ali do jeito dele, do jeito autêntico dele, verdadeiro dele, com a comunicação que ele tem. Não precisa ter a melhor realidade, mas é a verdade dele. E mais do que isso, ele tem prova social. A autoridade dele vem pelos resultados dele. A autoridade está muito ligada ao resultado. Por isso que ele tem a bolsa, a carteira dele na bolsa aberta, para mostrar, eu não somente falo o que eu ensino, não somente falo e ensino, eu vivo o que eu falo. Por isso que o digital vem acelerar o processo de influência. E o último e quarto pilar é o contexto. Ou seja, você tem que saber em qual contexto você está de fato. O contexto, quando eu falo, é qual o meio que você vai utilizar para exercer a sua influência. Você precisa saber onde está a pessoa que você tem que influenciar. Tem gente que não precisa estar nas redes sociais, precisa estar somente em encontros como esse aqui para influenciar as pessoas. Se ele quer influenciar gente de grande nível, como eu sei que aqui tem empresários de grande nível, de altíssimo nível, eu preciso estar nesses eventos. Eu preciso estar aqui falando para vocês, porque a minha influência, eu não quero ser o big influenciador, eu quero ser um influenciador de qualidade. E aqui eu estou falando com pessoas que têm qualidade e que têm o quê? Tem um poder crítico muito grande. E logo vocês têm um poder de influência muito grande para outras pessoas, ainda que não tenham um número vasto de seguidores, mas é uma influência qualitativa. Então, contexto, mas para isso você precisa saber quem você quer influenciar. E aí você vai utilizar o meio correto. Talvez você vai influenciar as pessoas no dia a dia mesmo. Você nem precisa utilizar o digital nesse caso. Nem precisa utilizar o digital nesse caso. Não sei se você é o líder da empresa. Talvez você vai influenciar de fato utilizando o Instagram ou o LinkedIn. E aí isso é um papo para um próximo momento, porque não dá para a gente tratar tudo aqui. Qual o meio que você quer utilizar? Agora, a partir de tudo isso que eu disse para vocês, o meio é apenas um pilar que só vai ser utilizado o contexto se você fizer o primeiro, o segundo e o terceiro. Nada adianta você aprender somente o quarto, igual a pandemia fez com a gente, que acelerou a digitalização e não nos fez entender do principal, que somos nós, que é nosso propósito. E aí, quando você olha a carreira do Whindersson, por exemplo, no Netflix, sendo esse especial que fez tanto sucesso, você não olha que atrás disso tem um show lá em 2014, olha lá,
de chinelinho. Se quiser, pode jogar nesse momento, Léo, a tela toda, só para ver, para a gente finalizar aqui com chave de ouro para eles, para todo mundo ver. Você não vê ele lá de chinelinho. Olha ali, com chinelinho, um palco bem ruimzinho, cadeira de plástico, né? Mas a gente precisava passar por isso para atingir o propósito de chegar lá na Netflix. Faz parte do processo. E aí, você acha que foi tudo muito maravilhoso. Não, mas a gente teve que empurrar carro, até carro sem roda, né? Claro que é uma piada, mas isso é para mostrar que a gente estava na estrada. Quem vê ele de jato hoje não sabe quando a gente andou no sertão nordestino, fazendo shows em cidades pequenas, mas aproximando do público. Você não sabe que antes da gente chegar na Netflix, nós fizemos 11 sessões num teatro de 400, 500 lugares. E por que fazer 11 sessões? Porque ali era uma estratégia. Aí era uma estratégia para mostrar que ele esgotava, e logo ele esgotou em todas as outras cidades depois. A gente sabia que ele podia vender 6 mil ingressos, mas ali tem uma estratégia, você tem que querer viver o processo. Ou você decide viver, fazer uma única apresentação, pegar um atalho e já vender para 6 mil pessoas, e aí não vender mais em outras cidades, ou você decide, de fato, vender 11 sessões de 450, ecoando para o mundo que você é o cara que faz muita sessão extra, ou seja, você esgota, e aí você parte, você continua a tua caminhada. E aí sim, você chega nesse dia um ano depois. Se você for ver 4 de março de 2016, 11 sessões em Brasília. 4 de março de 2017, olha que interessante, 4 de março, um ano depois, 9.800 pessoas. E aí sim, prontos para chegar no Netflix, fazer bonito, ser, mesmo concorrendo com os gringos, o 7º conteúdo mais assistido em 2019 na história do Netflix. Porque nós entendemos o propósito, fomos autênticos em passar cada fase, vivemos o processo para a construção, para a chegada até o propósito. E ainda estamos caminhando, porque a gente sabe que a gente quer chegar um pouco mais longe. Fomos autênticos, fomos verdadeiros, geramos autoridade, prova social e utilizamos o meio correto, o digital, da forma que ele tem que utilizar, sem focar no digital como simplesmente uma ferramenta, como algo isolado, mas focando principalmente no que a gente tinha melhor. Então, se você hoje, independente de onde você está, de quem você é, a cor da tua pele, de onde você veio, o seu tamanho, formato e todo o resto, se você acha que é bom em alguma coisa de fato, coloca isso no seu trabalho, eu garanto, vai chegar a algum lugar. Eu sei que é difícil você entender isso direito quando você não tem a experiência, e eu só peguei o conceito e coloquei em prática. Esse é o Gary Vee, um dos maiores caras que eu conheço, e pense comigo, nós estamos falando de trabalho, de foco, de paixão, de propósito, do que arde, de paciência até o cumprimento do teu propósito, de vigor, porque vai ter um momento que a gente vai pensar em desistir, como eu mostrei para vocês ali, vai ter um momento que o coração vai estar machucado, mas a gente tem que olhar lá para o propósito e falar assim, essa chama não pode morrer, porque eu continuo gerando valor na vida das pessoas, e se eu parar de fato, não é somente por mim, mas é porque eu deixo de ajudar outras pessoas. E aí você entende que, quando a gente fala de influência, quando você pensa que influência é alcance, você está falando de algo que se compra. Alcance se compra, mas nem sempre alcance significa influência, porque influência se conquista. Então, por isso eu digo, seja influente na vida, primeiro sendo você, e depois nas redes. Primeiro, você e teu propósito. Depois, você vai para as redes para potencializar, utilizar o meio. Então, o mais importante está em você, está dentro de você. Acredite nisso, porque o principal está em você. E, se puder me seguir, vai ser um carinho muito grande, @AlexMMonteiro. Lá no Instagram, @AlexTransformado. Vocês vão entender aqui o jeito que eu estou falando de transformado, porque eu tenho entendido cada dia mais que a minha missão é transformar mentes, transformar pessoas, para que entendam que o seu propósito, vale a pena lutar pelo seu propósito. Lá no TikTok é Alex Transformado, no LinkedIn é Alex M. Monteiro, e eu também estou no YouTube, no meu canal Alex Monteiro, sempre com ali mais no meu lado espiritual, que é o meu propósito, falando de marketing, eu estou apenas nesse ambiente fechado. Muito obrigado ao BNI, cada um de vocês que ficaram aqui até esse momento, espero ter agregado na vida de vocês. Se gostou, deixa o teu joinha, compartilha aquilo que eu pedi para vocês, e eu estou aberto para tirar dúvidas aqui de vocês. Muito obrigado, valeu, Matheus, obrigado, Léo. Vamos nessa, sempre para cima, para cumprir o nosso propósito. Uau, Alex, não sei se uau é uma palavra, em inglês é wow, né? Mas Oi, parem de compartilhar a tela. Compartilhar a tela?
Desculpa. Maravilha, maravilha. Alex, sem palavras, vou usar aqui uma palavra que eu gosto de usar. Uau! Fantástico. Realmente a gente, né, eu tô vendo os comentários aqui e é muito impactante, é muito transformador quando alguém fala pra gente do coração, sabe? E você hoje falou pra gente do coração, com brilho nos olhos. Então isso daí sem comentários. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai sair diferente da maneira que a gente entrou aqui. E fantástico, cara, teu propósito, teu brilho no olho e o teu coração, ele pulsa isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, quando nós pegamos grandes empresários, grandes empreendedores, é muito fácil, como você mesmo falou, eu falar dos meus sucessos, sabe? E não todos falam do processo, porque caminhar pelo deserto, né, às vezes os nossos desertos, os nossos processos, eles são longos, tem quedas, tem aprendizados, às vezes eu estou dando ciclos no deserto para poder chegar numa terra prometida, para poder chegar no meu propósito, para poder chegar no meu sucesso. E que fantástico, viu? Poder ouvir isso de você, e não só a tua história, mas também as histórias das pessoas, o Whindersson, que você também esteve por trás. Isso é muito impactante e realmente, viu? Nos inspiram a poder continuar no processo que ele vale a pena. Eu tenho uma dúvida, até inclusive surgiu aqui, que é o seguinte: eu sou um empreendedor, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu propósito e eu gostaria, porém eu não tenho uma presença influente no digital. Saindo hoje desse momento de grande aprendizado, como que eu posso, a partir de amanhã, já começar a ser uma pessoa influente, tendo propósito, tendo paixão, tendo a minha empresa já nos meios digitais? Qual seria esse primeiro passo para quem ainda não está, sair daqui hoje e a partir de amanhã já começar a trabalhar nesse sentido? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas suas palavras. Desculpa por ter compartilhado a tela, Léo. Ter tirado a tela, desculpa aí, eu sei que atrapalhou a tua tradução, mas enfim, vamos lá. Então, quando você está bem definido com o teu propósito, quando você está definido aquilo que você está fazendo de fato, a tua verdade, é algo muito natural. Aí você parte para um segundo ponto, que é quem eu quero influenciar. E isso tem a ver com a técnica das redes. Isso tem a ver do tipo, a minha persona que a gente fala, persona é o público, é o cliente ideal. A pessoa que eu quero influenciar, né, o cliente ideal, ele está preponderantemente em qual rede? Por que eu digo isso preponderantemente? Você não pode construir sua audiência somente em uma rede. Mas se você está começando, você precisa escolher uma primeira. E aí é um binômio. Qual é esse binômio? É onde está a tua audiência, porque pouco adianta você falar no Facebook se a tua audiência não está no Facebook. Pouco adianta você falar no TikTok, mas o TikTok é mais rápido o crescimento. Mas se a sua audiência não está ali, então não é o foco você falar naquela rede. Então, o primeiro ponto é saber onde está, qual é a rede que está a minha audiência. Isso é um estudo de persona. E o segundo, qual rede eu tenho mais facilidade de produzir conteúdo? Por isso é um ajuste desse binômio. Então, se eu tenho equipamentos, a minha audiência está no YouTube, o YouTube é uma ferramenta mais complexa de produzir conteúdo. Então, você pode começar pelo YouTube, mas dificilmente você vai começar pelo YouTube porque ela é mais complexa. O Instagram já é mais fácil. O Instagram ele é meio que automático, né? Só que, por outro lado, ele não é uma rede que retém tanta atenção quanto o YouTube. Mas, para começar, comece no Instagram. Provavelmente, seu público está no Instagram, porque a maioria dos públicos estão no Instagram hoje. Então, se eu for dar uma dica aqui de uma maneira assim, sem você estudar, sem você desenvolver, faz Instagram e começa de uma maneira verdadeira ali. Se você quer alcance, você precisa utilizar mais os Reels, são vídeos de 60 segundos, que é o que mais entrega. Aí é onde entra realmente a técnica, né? Se você quer, se você é bom em escrita, não sou bom em fazer vídeo, Alex, você pode influenciar através de escrita. Abre mais caixinha de perguntas e começa a responder escrevendo.
faça textos e publica no feed. Quem for nas minhas redes vai ver que eu posto um vídeo de manhã, sempre algo ligado à questão cristã, né, porque eu sou cristão, minhas redes é muito hoje cristianismo, tá, gente? Por isso que eu falo de influência no ambiente mais fechado, por isso que eu falo de propósito que age no meu coração essa questão do cristianismo. E eu também sempre posto uma frase. A frase gera muito mais compartilhamento, atinge muito mais pessoas, mas a frase não traz influência. O que traz influência são os vídeos. Então, por isso que eu vou e faço um equilíbrio ali, posto uma frase, chamei a atenção da pessoa, a pessoa vê e assiste um vídeo. Agora, não tem o potencial que tem uma frase para chegar ao vídeo, mas o vídeo é o que realmente aproxima. Então, se você é empreendedor hoje, quer estar no digital, eu falo, comece pelo Instagram. Comece mostrando o seu dia a dia, documente o teu trabalho na empresa, documente a tua vida. Se você foca muito mais numa questão profissional nas redes, 80% do conteúdo tem que ser profissional e 20% é lifestyle, porque também acabou aquela história de ai, Alex, então eu tenho que ter um perfil profissional e um perfil pessoal? Não. Perfil profissional você tem se é uma empresa. Então, imagina que eu tenho a Padaria Manchester. Padaria Manchester tem seu perfil e o Alex, que é o dono da padaria, tem o perfil dele. Agora, eu mostro o meu dia a dia de trabalho dentro do meu perfil pessoal e até mesmo dentro do perfil da Manchester. E mostro a minha família também, não tem problema nenhum. Porque o empreendedor, ele é um ser humano. Ele é um CPF. E não existe nenhum CNPJ sem CPF. Por isso que a gente fala da necessidade de humanizar, ainda que sejam os perfis empresariais, por exemplo, da padaria, coloque seus funcionários para participar dos seus colaboradores. Pegue você, lembra da campanha? Você mesmo grava a campanha. Se não, você mesmo escreve, eu não quero aparecer, eu sou empreendedor, não quero aparecer. Tudo bem, traga os seus colaboradores, alguém que quer aparecer, alguém que topa fazer ali para aproximar, tem que humanizar. Ninguém que se conecta com uma marca, as pessoas conectam pessoas que representam aquela marca. Fantástico, fantástico. Tenho mais uma pergunta aqui também que surgiu, e você falou muito justamente sobre trazer a equipe para junto nesse trabalho de influência. Como justamente fazer esse trabalho com os nossos colaboradores, com a nossa equipe, como incentivar eles para que eles possam também se tornarem influentes dentro do nosso segmento de mercado e área de atuação? Perfeito. Primeiro ponto e fundamental assim, é você, de fato, saber se aquele colaborador tem tranquilidade em estar utilizando as redes sociais. Não pode ser algo forçado, tem que ser algo natural, tem que ser algo orgânico. E você começa a avaliar isso na contratação de um profissional. Se ele é bom de comunicação também, se ele está disposto a vestir a camisa da empresa. E aí é um trabalho que você tem de explicar para esse colaborador também que estar no digital, pega essa pesquisa que eu trouxe aqui e mostra para ele, olha, estar no digital é importante para essa empresa e essa empresa depende do seu trabalho também. E o seu trabalho depende do sucesso dessa empresa. Então, você é importante. Que tal você vir e falar exatamente aquilo que você sente? Não dar a ele um texto somente, mas deixar ele falar do jeito dele. O que vai conectar é a verdade dele. Então, imagine que nós temos algumas coisas na empresa, semanalmente ou quinzenalmente, algum colaborador assume as redes da empresa lá. Então, ele vai falar o que ele acha sobre o artista, ele vai falar o que ele pensa. Claro que você sabe para quem você está entregando aquilo. Você vai entregar para alguém que veste realmente, que tem os princípios da sua companhia muito bem definidos. E mais do que isso, não é simplesmente ele falar nas suas redes, na rede da empresa. É você falar para ele, poste o dia a dia, poste o dia a dia aqui do seu trabalho, conte tua história aqui, é importante, mostre que você trabalha aqui, mostre que você faz parte disso aqui, conta a tua experiência aqui na nossa empresa. Mostra aqui que a gente se preocupa de fato. Agora, não pode ser um discurso de venda, tem que ser algo que acontece. É muito mais documentar do que gravar. A diferença, sabe? Documentar é você mostrar a realidade do dia a dia daquilo que está acontecendo. E gravar é você parar e gravar um texto. Não, hoje funciona muito mais documente do que grave. Então, permita o teu colaborador, vou dar o exemplo do padeiro, que meu pai teve padaria sempre, né? Então, permita o padeiro contar nas redes dele como que ele acorda de manhã, né? Permita ele falar de uma receita, permita ele falar do cuidado que ele tem, por que o pão é tão gostoso ali. Aí você fala, mas vou revelar o meu diferencial. Não, permita ele simplesmente se abrir, porque isso vai conectar as pessoas, vai ver que atrás daquele pão tem muito mais do que
é simplesmente o pão. De manhã tem uma história que faz chegar às 8 horas. Por que o pão está cedo de manhã, né? Conta a história desse cara. Então, enfim, as redes sociais parte de verdade. É deixar realmente essas pessoas compartilharem a sua experiência de uma forma orgânica e verdadeira, autêntica. Não é você formatar um colaborador para falar do jeito que você quer que ele fale. Não. É ele falar, ele ter liberdade para falar do jeito, e a partir do momento que ele está enraizado no coração dele, os princípios da companhia também, porque ele não vai falar uma besteira, porque isso já está enraizado. A gente conhece quem é aquele colaborador que veste a camisa e que realmente o que ele fala é o que a gente pensa. Fantástico. Uma maravilha, Alex. Alex, infelizmente, vamos ter que chegar ao fim aí do nosso webinário. Sei que os membros, os empresários, tá todo mundo engajado. Esse é aquele momento que, em conjunto, sai aquele famoso, mas já vai ter que acabar, não é verdade? E gostaria de te agradecer em nome do BNI Brasil. Obrigado por ser quem você é, obrigado por disponibilizar o seu tempo, a sua história, o seu testemunho. Eu tenho certeza que muitas vidas hoje, muitas pessoas, muitas empresas foram transformadas e realmente, esse momento para mim foi fantástico, de muito conhecimento, muito aprendizado. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Colocamos o BNI Brasil à disposição, isso é algo que a gente sempre deixa muito bem claro. Estamos juntos no propósito, então conta com o BNI Brasil, conta aí com os empresários que acho que juntos nós conseguimos não só transformar vidas, mas mudar a nação brasileira como um todo. Estamos juntos nesse propósito. Gostaria de te agradecer pelo seu tempo e por compartilhar esses ensinamentos e as suas histórias conosco, que foi fantástico. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradecer ao BNI, agradecer a Apolo, meu amigo Denis também. Estou à disposição de vocês, as minhas redes, e que realmente seja ressignificativo esse momento na vida dos empreendedores, porque realmente é o empreendedorismo que vai fazer a gente uma nação cada dia mais próspera e uma nação que realmente cresce. Não mais a nação do concurso público, mas a nação do empreendedorismo. É isso que a gente tem que espalhar. Muito obrigado, grande beijo no coração de vocês e convido a estar me acompanhando aí nas redes. Maravilha, Alex. Muito obrigado. Receba aí à distância o nosso abraço, tá? E pessoal, chegamos aí ao fim do nosso segundo webinário da nossa série Conexão BNI Online e faço o convite para vocês aqui para a nossa terceira palestra, para encerrarmos aí essa série. Ela vai acontecer no dia 17 de novembro, às 19 horas, e teremos conosco o Marcelo Baratella. Marcelo Baratella aí é um dos mais contratados treinadores e palestrantes de vendas do Brasil, escritor e autor daquele livro GPS das Vendas. Hoje ele é professor especialista na Fundação Dom Cabral, professor de MBA na USP, na PUC do Rio Grande do Sul. Vai estar com a gente, estaremos divulgando também e encerrando aí a nossa série Conexão BNI Online. Gostaria de agradecer mais uma vez a Alex pelo seu tempo, obrigado por esse momento conosco, receba aí o nosso carinho, o nosso forte abraço. Obrigado, Apolo Palestrante, também pela parceria. Pessoal, agradecer cada um de vocês, membros do BNI espalhados pelo Brasil. Muito obrigado, desejamos a todos aí uma excelente noite, um ótimo resto de semana e nos vemos na próxima edição aí do Conexão BNI Online. Obrigado, pessoal. Uma excelente noite a todos.